Eu saúdo todos os irmãos com a santa paz de Deus. Meus irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração e falou muito comigo. E eu espero que fale com cada um de vocês aí do outro lado, meus irmãos. E essa palavra se encontra em Gênesis capítulo 21 e o versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Mas Sara notava que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão caçoava de Isaque, de modo que disse: Abraão, expulsa essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não vai ser herdeiro com o meu filho, com Isaque. Aqui, meus irmãos, nessa palavra de Deus aqui está falando, porque Abraão, meus irmãos, e Sara, eles eram muito idosos, só que eles não tinham filhos, meus irmãos. E eles tinham muito vontade, meus irmãos, de ter um filho. Porque quem é que não tem vontade de ter um filho, né, meus irmãos? Só por a idade deles, eles não acreditavam mais. Só que chegou um dia que o Senhor prometeu para ele e para ela que eles iam ter um filho. Só, meus irmãos, que a promessa de Deus não é no nosso tempo. As coisas de Deus é no tempo dele, é na hora dele. E ali, meus irmãos, Sara quis apressar as coisas. Sara pegou a escrava dela, colocou para deitar com seu marido, para poder ter um filho, achando que o filho que eles iam ter era da escrava dela. E naquele momento aconteceu aquilo. A escrava deitou com Abraão, teve um filho, mas só, meus irmãos, que não era o filho da promessa. E aí começou a briga, meus irmãos. Começou os atritos entre Abraão e Sara. E chegou aquele dia de tão esperado que Sara teve o próprio filho dela, da promessa que Deus tinha prometido. Porque, meu irmão, porque, minha irmã, quando Deus promete algo na tua vida e algo na minha vida, Ele cumpre. Ele não é um Deus que promete e não cumpre. Ele cumpre, mas é no tempo dele, na hora dele. E ali Sara teve o filho dela, da promessa. Só que aí começou a briga entre a egípcia e ela. A egípcia, a escrava, queria ser mais grande do que a própria dona. E o filho delas duas estavam brincando. E Sara falou com Abraão: pode mandar essa escrava ir embora com o filho dela, porque essa escrava não vai ser, o filho dela não vai ser herdeiro com o meu. E naquele momento, meus irmãos, Abraão ficou muito triste, angustiado, porque mesmo sendo filho da escrava, era filho dele também, meus irmãos. Ele era do mesmo jeito, o filho dele igual o outro era. Mas Deus, olhando do céu, falou: Abraão, mande eles ir embora. Porque, meus irmãos, quando Deus tem algo para cumprir na tua vida, porque, meus irmãos, quando Deus tem algo para cumprir na tua vida e na minha vida, Ele só cumpre, meus irmãos, se a gente deixar os velhos hábitos para trás, as velhas coisas para trás. E naquele momento, meus irmãos, Deus não tinha dado ordem de Abraão ter deitado com a escrava. Deus não tinha dado ordem de Sara ter feito aquilo, mandado Abraão deitar com a escrava para ter um filho. Deus tinha falado que Abraão e Sara iam ter seu próprio filho. Mas porque eles não estavam acreditando na promessa, eles fizeram da maneira deles. E Deus fala no dia de hoje para o meu coração e para o coração de vocês, meus irmãos. Nós estamos chegando, entrando no ano 2024. Será que nós queremos ter novas coisas que aconteçam da parte de Deus em nossas vidas em 2024? Queremos. Será que nós queremos que Deus cumpra a promessa na nossa vida, o que Ele nos prometeu? Queremos. Mas Deus fala no teu coração e no meu coração: meu filho, minha filha, para tudo que eu te prometi seja cumprido agora, nesse ano 2024, tu tem que deixar as velhas coisas para trás.
O que é as velhas coisas? No tempo de Abraão e Sara foi um filho que não era da promessa. E qual é, o que é que está empatando tu ir para a promessa de Deus na tua vida no dia de hoje? Será o que está me empatando de eu ir para a promessa de Deus no dia de hoje? É os velhos hábitos errados, meus irmãos. Pessoas que não era para estar em nossas vidas, que nós quer colocar sem ser a vontade de Deus. Pecadinhos que a gente fica fazendo aqui, acolá, achando que isso não é nada demais, mas só que tira o projeto de Deus na tua vida e na minha vida. E o nosso Deus fala no dia de hoje para o teu coração e para o meu coração. Meu filho, tu quer as promessas de Deus cumpridas na tua vida? Então entra na linha certa, faz da maneira certa, deixa as velhas coisas para trás, deixa os vícios para trás, deixa a mentira para trás, deixa os atos de engano para trás, que eu quero te dar uma nova vida, eu quero cumprir o projeto de Deus na tua vida. Mas para poder, meus irmãos, Deus cumprir o projeto dele na minha vida e na tua vida, nós temos que deixar as coisas de engano para trás. Temos que deixar a prostituição para trás. Temos que deixar a droga para trás. Temos que deixar a cachaça para trás. Temos que deixar a mentira. A mentira é coisa de Satanás, meus irmãos. A mentira, meus irmãos, quem é o pai da mentira? O próprio Satanás. Na própria Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. E a partir do momento que eu ou alguém fala mentira, nós estamos fazendo a vontade de Satanás, meus irmãos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro e justo. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, ele não é um Deus de engano. E se nós queremos estar no centro da vontade de Deus, nós temos que estar em justiça. Como é que Deus vai cumprir as obras dele na minha vida e na tua vida, se nós não tivermos no propósito dele, meus irmãos? Nós sabemos, meus irmãos, qual é a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Tu sabe o que Deus quer na tua vida. Tu sabe a vontade que Deus tem na tua vida. Qual é a mudança que ele quer na tua vida. Eu sei qual é a mudança que Deus quer na minha vida. Então deixa Isaac para trás. Vai viver o propósito de agora em diante, para frente. Tu sabe o que Deus quer fazer na tua vida. Então entra no propósito, entra no caminho, entra da maneira que Deus quer. Porque esse ano de 2024 ele quer fazer coisas maravilhosas. Todo mundo fala que o ano de 2024 vai ser pior do que o ano de 2023. Mas vai ser pior para aquele que está ainda atrasado no 2023, ainda está no engano, ainda está na mentira, ainda está nos velhos hábitos, ainda está no velho pecado, ainda está no velho homem. Mas a partir do momento que nós entrarmos em 2024 com novas atitudes, novas ações, meus irmãos, tudo pode mudar nas nossas vidas. Nós podemos ter vida digna, nós podemos ter o projeto de Deus em nossas vidas. Mas não adianta, meus irmãos, nosso Deus, ele é justo. Ele é um Deus que tudo vê, ele vê o oculto. Ele vê o meu pensamento, ele vê o teu pensamento. Ele vê o que nós fazemos. Nada que nós fazemos está oculto aos olhos do Senhor. Como é que Deus vai cumprir o projeto na minha vida e na tua vida se tu ainda está da mesma maneira de antes? Não tem como. Deus diz nesse dia de hoje, meu filho, minha filha, eu quero mudanças. Para que meu projeto cumpra na tua vida, eu quero mudanças. Então vamos ter essa mudança, meus irmãos. É difícil, mas não é impossível, meus irmãos. Porque quando Deus promete, ele cumpre.
Mas vamos entrar na direção de Deus. Deixar o velho homem para trás, deixar a velha mulher para trás, deixar a velha criatura para trás e entrar na direção de Deus, fazendo a vontade dele, entrando no plano dele, para que tudo que ele te prometeu e me prometeu seja cumprido em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, foi até aqui que Deus me deu essa palavra. Se eu falar mais do que isso, eu já vou estar falando de mim mesmo. E eu desejo a vocês, a todos vocês, um feliz ano novo. Um ano novo de paz, de prosperidade, de amor, de felicidade. E que nós possamos entrar um ano novo e deixando a velha criatura para trás. Quando tiver difícil, vai pro joelho, ora, jejua, que tu consegue. Eu mesmo, meus irmãos, ainda tenho coisas para Deus trabalhar em mim. Eu vou começar a fazer essas novas coisas também, porque eu quero que o projeto de Deus cresça na minha vida. E para poder ele crescer na minha vida, eu tenho que deixar a velha criatura para trás. Tem pessoas, meus irmãos, que também nós temos que deixar para trás, porque tem pessoas que vêm só para enganar, para tribular, para acabar com nossos projetos. E aquelas pessoas que vêm para acabar com nossos projetos, nós temos que deixar para trás e viver um novo de Deus. Deus quer botar pessoas novas na tua vida, na minha vida. Deus quer fazer algo novo em nossas vidas. Mas nós temos que entrar no propósito de Deus. Amém, meus irmãos? A paz de Deus para todos. Que o Senhor Jesus nos dê uma quinta-feira abençoada pelo nosso bom Deus. Amém, meus irmãos? A paz de Deus e um feliz ano novo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.